Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. Continuação da história do adormecido despertado. Abu Hassan gritou. Sua mãe, ouvindo-o do seu aposento, acorreu e, entrando no quarto, perguntou-lhe: Que tendes, meu filho? O que vos sucedeu? Aquelas palavras, Abu Hassan levantou a cabeça e, olhando com desprezo para sua mãe, disse-lhe: Boa mulher, a quem chamas teu filho? A vós mesmo, respondeu sua mãe, com doçura. Não sois Abu Hassan, meu filho? Seria a coisa mais esquisita do mundo se disso vos tivesseis esquecido em tão pouco tempo? Eu, teu filho? Velha execrável, respondeu Abu Hassan. Não sabes o que dizes? És mentirosa. Não sou Abu Hassan, como afirmas. Sou o comendador dos crentes. Calai-vos, meu filho, respondeu a mãe. Não estais bem. Seríeis enforcado se vos ouvissem. Tu é que és louca, disse Abu Hassan. Eu não. Repito-te que sou o comendador dos crentes e o vigário na terra do Senhor dos dois mundos. Ah, meu filho, exclamou a mãe, é possível que eu vos ouça proferir palavras que demonstram tão grande alienação? Que mau gênio vos obceca para fazer-vos dizer semelhantes palavras? Deus vos abençoe e vos livre da maldade de Satã. Sois meu filho Abu Hassan, e eu sou vossa mãe. Após tentar todos os meios para fazê-lo voltar a si e demonstrar-lhe o erro em que estava, disse-lhe: Não vedes que este é o vosso quarto e não o de um palácio digno do comendador dos crentes, e que nunca o deixastes desde que estais no mundo? Refleti em tudo que vos afirmo, e não metais na cabeça coisas que não podem ser. Mais uma vez, meu filho, reflita seriamente. Abu Hassan ouviu pacientemente as repreensões de sua mãe, de olhos baixos, como o homem que volta a si para examinar a verdade de tudo quanto vê e ouve. Creio que tendes razão, disse por fim a sua mãe, como que despertando de um profundo sono, sem, no entanto, mudar de posição. Parece-me que sou Abu Hassan, que sois minha mãe e que estou no meu quarto. Mais uma vez, examinando tudo quanto lhe caía sob os olhos. Sou Abu Hassan, já não duvido, e não compreendo como pude meter tais ideias na cabeça. Acreditou a boa mulher que seu filho estivesse curado da perturbação que ela atribuía a um sonho. Preparava-se até para rir com ele e a interrogá-lo sobre o seu sonho, quando de repente Abu Hassan se sentou e, olhando-a de soslaio, disse-lhe: Velha feiticeira, velha bruxa, não sabes o que dizes. Não sou teu filho e tu não és minha mãe. Enganas-te e queres enganar-me também. Digo-te que sou o comendador dos crentes e tu não conseguirás persuadir-me do contrário. Por misericórdia, meu filho, recomendai-vos a Deus e abstende-vos de falar assim,
pois podereis sucumbir à desgraça. Falemos antes de outras coisas. Deixai-me contar-vos o que vos sucedeu ontem no vosso bairro, ao imã da nossa mesquita e a 4 šeiques. O chefe de polícia os prendeu e, após mandar aplicar a cada um não sei quantas bastonadas, fez um arauto pronunciar que se tratava de um castigo por se imiscuírem em negócios que não lhes diziam respeito e por introduzirem a discórdia nas famílias vizinhas. Em seguida, mandou-os passear por todos os bairros da cidade e proibiu-lhes repor os pés no nosso. A mãe de Abu Hassan, não podendo supor que seu filho tivera parte na aventura que ela acabava de contar, mudara de assunto e narrara aquele fato exatamente por crer que seria capaz de apagar a impressão em que o via de ser o comendador dos crentes. Mas sucedeu o oposto, e a narração, em vez de apagar-lhe a ideia de ser o comendador dos crentes, só serviu para fortalecê-la. Por conseguinte, mal ouvindo aquelas palavras, já não sou teu filho, disse-lhe, nem Abu Hassan. Sou certamente o comendador dos crentes. Não me é possível continuar duvidando após o que acabas de me contar. Sabe que foi por minha ordem que o imã e os 4 šeiques foram castigados. Sou, pois, verdadeiramente o comendador dos crentes, e digo-te, pare de afirmar que se trata de um simples sonho. Não estou dormindo, e estava naquela ocasião tão acordado como no momento em que te falo. Dá-me o prazer de continuar o que o chefe de polícia, a quem eu dera a ordem, me repetiu, isto é, haver sido a minha ordem pontualmente executada. E muito me alegro, pois esse imã e os 4 šeiques são realmente patifes. Quisera eu saber quem me trouxe aqui. Deus seja louvado. O que é certo é que eu sou, sem a menor sombra de dúvida, o comendador dos crentes, e as tuas razões não me convencerão do contrário. A mãe, não podendo adivinhar e sequer imaginar por que seu filho sustentava com tamanha teimosia ser o comendador dos crentes, acreditou que ele tivesse perdido o juízo ao ouvi-lo pronunciar coisas incríveis, embora tivessem fundamento no espírito de Abu Hassan. Assim disse-lhe, meu filho, rogo a Deus que se apiede de vós e vos faça misericórdia. Cessai, meu filho, de falar com tão pouco bom senso. Dirigi-vos a Deus, pedi-lhe que vos perdoe e vos conceda a graça de falar como homem sensato. Que diriam de vós se vos vissem assim? Não sabeis que as paredes têm ouvidos? Tão belas repreensões, em vez de mitigar o espírito de Abu Hassan, só serviram para o azedar ainda mais. E encolerizado ele respondeu, velha, já te ordenei que te calasses. Se continuares, levantar-me-ei e te tratarei de tal maneira que hás de lembrar-te pelo resto dos teus dias. Sou o califa, o comendador dos crentes, e deves crer-me quando falo. A boa mulher, notando que Abu Hassan se afastava cada vez mais do bom senso, abandonou-se às lágrimas e, batendo no rosto e no peito, dava gritos que exprimiam a sua enorme dor por ver o filho em horrível alienação. Abu Hassan, em vez de se acalmar e de se comover com as lágrimas de sua mãe, chegou a ponto de perder para com ela o respeito que a natureza inspira.
Levantando-se repentinamente, pegou um bordão e, aproximando-se dela, bradou, como um furioso: Maldita velha, dize-me já quem sou. Meu filho, respondeu sua mãe, olhando-o com ternura, sem medo. Não vos creio, abandonado de Deus a ponto de já não reconhecerdes quem vos deu a luz. Digo-vos e repito-vos que sois meu filho, Abu Hassan, e que errais, arrogando-vos um título que só pertence ao califa Harun al-Rashid, vosso soberano e meu, enquanto esse monarca nos cumula de bens a vós e a mim, com o presente que me enviou ontem. Sabei que o grão-vizir Jafar se deu o trabalho de vir ontem visitar-me, e dando-me uma bolsa contendo 100.000 moedas de ouro, dizer-me que rogasse a Deus pelo comendador dos crentes. Essa generosidade não diz mais respeito a vós que a mim, a quem sobram apenas alguns dias de vida? Aquelas palavras, Abu Hassan ficou fora de si. As circunstâncias da generosidade do califa diziam-lhe que não se enganava e convenceram-no mais do que nunca de que era o califa, pois o vizir levara aquela bolsa precisamente por sua ordem. Então, velha bruxa, ficarás convencida, gritou, quando eu te disser que fui eu quem enviou 1.000 moedas de ouro pelo meu grão-vizir Jafar, que se limitou a executar a minha ordem de comendador dos crentes. Entretanto, em vez de acreditares, só buscas fazer-me perder a razão pelas tuas contradições e pela afirmação de que sou teu filho. Mas não deixarei por mais tempo impune a tua maldade. Terminando, frenético, desnaturadamente a espancou com o bordão. Sua pobre mãe, que nunca supusera que seu filho passaria tão rapidamente das ameaças aos atos, sentindo as pancadas, pôs-se a gritar, pedindo ajuda. E enquanto os vizinhos não acudiram, Abu Hassan continuou a bater, perguntando-lhe a todo instante: Sou o comendador dos crentes ou não sou? Ao que respondia sua mãe: Sois meu filho. O furor de Abu Hassan começou a ceder um pouco quando os vizinhos entraram no quarto. O primeiro deles interpôs-se imediatamente entre a mãe e o filho, e após arrancar-lhe o bordão, perguntou-lhe: Que estás fazendo, Abu Hassan? Perdeste o temor de Deus e a razão, quando se viu um filho tão bem criado como vós erguer a mão contra sua própria mãe? Não vos envergonhais de maltratar assim quem tão ternamente vos ama? Abu Hassan, ainda furioso, olhou para o homem que lhe falava, sem nada responder, e lançando o olhar ao mesmo tempo sobre cada um dos vizinhos que o acompanhavam, perguntou: Quem é esse Abu Hassan, do qual falais? A mim é que chamais com tal nome? Aquela pergunta desconcertou um pouco os recém-chegados. Como? Respondeu o que acabava de falar-lhe. Não reconheceis, pois, a mulher que estáis vendo, pela que vos criou? Sois impertinente, respondeu Abu Hassan. Não a conheço e tampouco conheço vós, e não quero conhecê-la. Não sou Abu Hassan, sou o comendador dos crentes. E se o ignorais, saberei fazer com que o aprendais. Diante de tais palavras de Abu Hassan, os vizinhos não tiveram dúvidas sobre a sua loucura.
e para impedirem que ele chegasse a excessos semelhantes aos que acabava de cometer contra sua mãe, apoderaram-se dele e amarraram-lhe os braços, mãos e pés. Nesse estado, julgaram-no ainda perigoso na companhia de sua mãe. Por conseguinte, 2 deles se dirigiram apressadamente ao Hospital dos Loucos, a fim de avisarem o guarda do que se passava. Para lá, acorreu imediatamente o guarda, acompanhado por bom número de homens, com correntes, algemas e chicote. Ao vê-los chegar, Abu Hassan, que já esperava coisa tão horrorosa, fez grandes esforços para livrar-se, mas o guarda, manejando o chicote, não tardou em fazê-lo parar, com 2 ou 3 golpes, bem assestados sobre as costas. Abu Hassan se acalmou, e o guarda e os seus ajudantes tiveram liberdade de ação. Carregaram-no preso, puseram-lhe as algemas e, terminando, conduziram-no ao hospital. Abu Hassan mal se viu na rua, foi rodeado por uma grande multidão. Um lhe dava um murro, outro uma bofetada, enquanto a maioria o cobria de insultos, tratando-o de louco, insensato e extravagante. Todos aqueles maus tratos, dizia ele, não há grandeza e força senão em Deus Todo-Poderoso. Querem que eu seja louco? Embora continue com o meu bom senso, sofro esta injúria e estas indignidades por amor a Deus. Dessa maneira, levaram-no para o hospital, onde o fecharam numa jaula de ferro. Antes, porém, o guarda, endurecido naquele mister, aplicou-lhe sem piedade 50 bastonadas sobre as costas e por 3 semanas continuou a dar-lhe o mesmo tratamento diariamente, repetindo-lhe sempre as mesmas palavras. Volta ao bom senso e dize-nos se ainda és o comendador dos crentes. Não preciso do teu conselho, respondia Abu Hassan, pois não sou louco, mas se devesse ficá-lo, nada seria mais capaz de me lançar a tão grande desgraça que os golpes com que me matas. Entretanto, a mãe de Abu Hassan ia ver o filho todos os dias e não podia conter as lágrimas, notando que as suas forças diminuíam dia a dia e ouvindo-o queixar-se e suspirar de dor. Com efeito, tinha os ombros, as costas e as ilhargas feridas, e não sabia de que lado voltar-se para encontrar descanso. Sua pele mudou várias vezes durante a sua estada naquele horrendo lugar. Sua mãe pretendia falar-lhe para o consolar e verificar se ainda continuava na mesma situação, sobre a pretensa dignidade de califa e comendador dos crentes. Mas cada vez que abria a boca para tocar no assunto, ele a repelia, com tão grande fúria que ela se via obrigada a deixá-lo e a voltar inconsolável diante da tua teimosia. A ideia que Abu Hassan conservara no espírito de ter sido investido do poder do califa, de ter exercido as tuas funções e a sua autoridade, de ter sido obedecido e tratado como verdadeiro califa, e o que o tinha convencido ao despertar de o ser na realidade, fazendo-o persistir por longo tempo no erro, começou a desaparecer. Se eu fosse o califa e o comendador dos crentes, refletia às vezes, por que me teria encontrado em casa ao despertar, com o meu traje habitual? Por que não me houvera visto rodeado pelo chefe dos eunucos e por tão grande multidão de formosas criaturas? Por que o grão-vizir Jafar
que vi aos meus pés tantos emires, tantos governadores de províncias e tantos outros oficiais teriam me abandonado. Há muito, sem dúvida, que me haveriam livrado da lastimável situação em que me encontro, se sobre eles eu gozasse de alguma autoridade. Foi tudo um simples sonho. É-me forçoso crê-lo. Comandei, é verdade, ordenei ao chefe de polícia que punisse o imã e os 4 anciães do conselho. Ordenei ao grão-vizir Jafar que levasse 1000 moedas de ouro à minha mãe, e as minhas ordens foram executadas. Isso me torna tudo incompreensível. Mas quantas outras coisas não compreendo e jamais compreenderei. Confio-me, portanto, a Deus, que a tudo sabe e conhece. Abu Hassan estava ainda imerso em tais pensamentos quando sua mãe chegou. Ela o viu tão extenuado e desfeito que chorou mais amargamente do que até então. No meio dos seus soluços, não se esqueceu de saudá-lo como sempre fazia. E Abu Hassan respondeu-lhe, diferente do seu hábito desde que entrara no hospital. Ela se alegrou e disse: E então, meu filho, como estás? Como está a vossa mente? Renunciastes às vossas fantasias e aos propósitos que o demônio vos sugeria? Minha mãe, respondeu Abu Hassan com tranquilidade e de modo que demonstrava a sua dor pelos excessos em que caíra com respeito a ela. Reconheço o meu transtorno, mas rogo-vos perdoar-me o crime execrável que detesto e do qual sou culpado para convosco. Dirijo a mesma súplica aos meus vizinhos, por causa do escândalo que lhes dei. Fui prejudicado por um sonho extraordinário e tão semelhante à verdade que qualquer outro homem houvera procedido como procedi, e talvez houvesse caído em extravagâncias superiores às que presenciastes. Ainda agora me sinto perturbado e custa-me crer que na realidade sonhei tal a semelhança com o que se passa entre gente que não dorme. Seja como for, quero tê-lo por sonho, por ilusão. Estou até certo de que não sou o califa e o comendador dos crentes, mas simplesmente Abu Hassan, vosso filho. Sim, sou filho de uma mulher a quem sempre respeitei, até o triste dia, cuja lembrança me cobre de vergonha, de uma mulher que honro e honrarei por toda a vida. Aquelas palavras tão sensatas, as lágrimas de dor, de compaixão e de afeto que a mãe de Abu Hassan derramava todos os dias, se transformaram em lágrimas de alegria, consolo e amor, cheio de ternura pelo filho que ela acabava de encontrar novamente. Meu filho, exclamou, arrebatada pelo júbilo, sinto-me tão contente por vos ouvir falar sensatamente após o que se passou, como se terminasse de dar-vos a luz pela segunda vez. É preciso que vos dê a conhecer o meu pensamento sobre a vossa aventura e que vos faça observar uma coisa que talvez não percebestes. O estranho que um dia levastes a jantar convosco retirou-se sem fechar a porta do vosso quarto, como lhe havíeis recomendado. Creio que foi isso que proporcionou oportunidade ao demônio para entrar e vos mergulhar na espantosa ilusão que tanto vos tortura. Assim, meu filho, deveis agradecer a Deus por vos ter salvado e rogar-lhe que vos preserve de cair outra vez em poder do espírito maligno. Descobristes a fonte do mal? Respondeu Abu Hassan.
E foi justamente naquela noite que tive o sonho que me transtornou o cérebro. No entanto, eu pedira ao mercador que fechasse a porta ao sair, e agora acabo de saber que ele não o fez. Estou certo, pois, que o demônio viu a porta aberta, entrou e me encheu a cabeça de tolas fantasias. Convém não se saiba em Mossul de onde provinha o mercador. Como estamos convencidos em Bagdá de que o demônio nos causa todos esses sonhos horríveis quando deixamos abertos os quartos em que dormimos. Em nome de Deus, minha mãe, já que recobrei perfeitamente o juízo, suplico-vos: como pode um filho suplicar a tão bondosa mãe como sois, fazer-me sair quanto antes deste inferno e livrar-me das mãos do algoz, que infalivelmente me abreviará os dias, se aqui eu me demorar mais um pouco. A mãe de Abu Hassan, enternecida por ver que o filho pusera inteiramente de lado a ideia de ser califa, foi imediatamente procurar o guarda e, assegurando-lhe que Abu Hassan já gozava de todo o seu bom senso outra vez, obrigou-o a ir examiná-lo e a pô-lo em liberdade. Abu Hassan voltou para casa, onde ficou vários dias a fim de refazer as forças com alimentos melhores que os que lhe haviam sido dados no hospital de loucos. Mas ao ver-se completamente são, começou a aborrecer-se de passar as noites sozinho. Por isso, não tardou em retomar o mesmo modo de vida de antes, isto é, recomeçou a oferecer todos os dias um jantar a um forasteiro. O dia em que reiniciou o velho costume de ir, pelo cair da noite, à extremidade da ponte de Bagdá, para ali deter o primeiro estrangeiro que se lhe deparasse e rogar-lhe o favor de jantar com ele, era o 1º do mês, e o mesmo, como já dissemos, em que o califa se divertia em ir disfarçado a uma das estradas que conduziam à cidade, a fim de observar pessoalmente se tudo estava em ordem. Este canal fica aqui para quando você precisar.